Olá, tudo bem? Eu sou a Daniele Furtado e eu tô aqui mais uma vez no Techuvá para trazer algumas impressões a respeito da leitura que estamos fazendo do livro de Atos dos Apóstolos, né? E nós estamos aí no capítulo 25 e eu vou deixar aqui algumas informações, né? Algumas coisas que me salientaram, né? A respeito dessa leitura, aquilo que para mim foi mais importante. Eu espero que de alguma maneira possa edificar vocês. Eu vou orar, né, agradecer ao Senhor, ao Espírito Santo por essa oportunidade. Logo após, então, já vou estar trazendo aqui aquilo que o Senhor me trouxe visível, né, que eu pude compreender acerca das Escrituras. Amém? Vamos orar então. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada, papai. Obrigada, Espírito Santo. Obrigada, Jesus, porque mais uma vez o Senhor nos permite, através das Escrituras Sagradas, conhecer mais de Ti, Senhor, conhecer um pouco mais do movimento, Senhor, da consolidação da igreja, Pai, tudo aquilo, Senhor, que os apóstolos viveram, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, eu te agradeço, Senhor, pela oportunidade, Pai, de alguma forma, Pai, podermos estar unidas, Pai, mesmo que de forma virtual, mesmo que através de um vídeo, Senhor, nas redes sociais, na internet, para poder compartilhar, dividir, Senhor, acerca das Escrituras Sagradas, acerca do amor de Cristo por todos nós, Pai. Em nome de Jesus, Pai, que este vídeo possa edificar, Senhor, aqueles que forem ver esse vídeo, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém, glória a Deus, né? Então vamos lá, Atos 25. O que me mostra nesses primeiros versículos, né, de Atos 25? Nós vemos ali uma troca de governadores, né? E nós começamos aí, então, os primeiros versículos falando do novo governador chamado Festo, né? Que assumiu o governo. E nós vemos que logo no início, já quando o Festo assumiu a sua posição de novo governador, nós já vemos aí que os sacerdotes, os líderes do Sinédrio, né, os principais judeus mais importantes daquela época já foram, né, não perderam tempo em acusar o apóstolo Paulo, né? Nós vemos aí muitas acusações acerca de Paulo. E ele estava preso. Então nós vemos aí que ele tinha ficado preso, né, por Félix, né, o antigo governador. Ele ficou preso por 2 anos, nós vemos aí, né? E quando esse governador ele assume, então, o cargo, Festo, né, já recebe aí os sacerdotes, os líderes para ouvir acusações. Mas eu vejo aqui a sensatez de Festo, que ele não se deixou levar de pronto momento pelas acusações desses chefes, né, desses líderes do Sinédrio, né? E aí eu vejo aí um grau de sensatez desse governador por não se permitir, não se deixar levar já de pronto momento. E aí nós vemos que a partir daí, então, ele escutou essas acusações, essas palavras, essas falácias desses chefes. E então, eles geram aí uma situação e Paulo, ele é chamado, né, a se apresentar, né, diante de Festo para falar, né, para que houvesse ali, realmente ele pudesse ter a oportunidade de se defender e creio que também ouvir os chefes do Sinédrio, né, de uma forma mais formal. Então nós vemos aí acusações, né, falácias, coisas infundadas a respeito do apóstolo Paulo, palavras e acusações que não eram possíveis ser provadas. E nós vemos ali, então, o apóstolo Paulo, ele se defende, ou seja, ele faz a sua defesa, falando, afirmando que eram todas acusações que não poderiam ser provadas. E ele afirma que ele não fez nada contra a lei de Moisés, que ele não profanou o templo, né? Em que ele não era contra os judeus. O apóstolo Paulo, ele fala, no verso 11, ele reafirma essas coisas e ainda mais, quando ele reafirma essas informações ali diante de Festo e das autoridades, ele fala ainda que se houvesse de fato algo que ele tivesse feito errado, que merecesse a morte, que merecesse a pena de morte, ele não se negaria a morrer.
ele não ia se recusar a morrer. Então eu vejo aí um nível muito elevado da consciência de Paulo acerca dos seus atos e acerca daquilo que ele falava. Ele tinha realmente convicção daquilo que ele estava falando, né? Mesmo que isso lhe custasse a morte. Mas Paulo, ele sabia, ele era consciente que ele não havia errado, que ele não havia profanado de nenhuma maneira, né, o templo, que ele não era contra a lei de Moisés, que ele não ia contra aquilo que os profetas vinham falando e que muito menos ele era contra ao próprio povo judeu, né? Então Paulo ele era um homem decidido a enfrentar as consequências da sua fé, mesmo que fosse a morte. Nós vemos também assim no verso 10 ao verso 12, algo muito importante também acerca da defesa de Paulo, porque Paulo, quando ele começa a ser julgado, né, ele apela para ser julgado perante o tribunal de César, perante César, né? E porque Paulo, ele era cidadão romano. E como romano, né, naquela época, todo cidadão romano ele tinha o direito legal de ter uma audiência com César, com o próprio César, ou com o representante de César. Então aí nós vemos que isso foi esse fato dele ter apelado, né, para ter esse julgamento, para comparecer diante de César, eu vejo aqui algo muito importante. Porque ali, né, se essa situação acontecesse, né, e o fato do apóstolo Paulo estar diante de César, nós vemos aqui duas coisas. Não sei se ele tivesse uma absolvição diante do tribunal de César, isso ia implicar em quê? Que eu creio assim que é algo assim importante aqui que Paulo ele pensou. Uma, né, que ele ia estar testemunhando novamente acerca de Cristo, acerca do seu encontro, né? A revelação de Cristo na vida de Paulo ia ser testemunha diante de várias autoridades, né? E se César absolvesse Paulo, ia ser como se fosse realmente um veredito, né, do cristianismo. Paulo ele não seria somente absolvido das acusações, mas seria um reconhecimento do cristianismo, que era o que os judeus, os fariseus não aceitavam, a ideia de Jesus ser o Cristo, de ele ter sido ressuscitado por Deus. Então, se o apóstolo Paulo, né, diante do próprio César, houvesse essa absolvição de que ele não estava fazendo nada errado, automaticamente ia se ter ali um reconhecimento do cristianismo. Então eu vejo assim que Paulo ele era um homem que conhecia o que ele estava fazendo, ele sabia, ele era instruído pelo Espírito Santo. Então eu vejo aqui que quando Paulo ele apela, né, para comparecer diante de César, para ser julgado, né, diante de César, eu creio assim que o apóstolo Paulo assim ele sabia que ele ia ter mais uma vez a oportunidade de comparecer, né, diante de autoridades importantes, mas também se houvesse ali uma absolvição de César, seria ali um atestado, né, do reconhecimento do cristianismo, né. Nós vemos também no verso 13 que Paulo ele ficou 2 anos, então, como a gente comentou no início do vídeo, preso por Félix. Eu vejo aqui que Paulo ele foi um preso político, né? Porque ele ficou preso, porque Félix manteve ele preso, o antigo governador, somente para ter a simpatia de alguns dos judeus, né? Então ele ficou preso ali por questões assim, somente para manter ele preso, porque eles não tinham algo verdadeiro, convictamente, de que ele tivesse feito algo errado. Félix, assim, ele retardou a prisão de Paulo, né, a absolvição. E já Festo não. Festo, quando ele assume o poder, assume seu lugar de governo, que vem as acusações, ele não retarda. Pelo contrário, ele vai para tentar resolver essa situação, levando então adiante essa questão do julgamento de Paulo para tentar resolver essa situação. E algo muito importante também, que nós vemos aí no verso 22 já, o rei Agripa, essa movimentação do rei, né? Quando ele deseja ouvir o apóstolo Paulo, né?
nós vemos aí, de fato, ali nos versos 25 e 27, nós vemos já então Paulo, ele sendo levado, né, a esse, não foi um julgamento, mas esse é um auditório, a uma situação ali, uma sala para ser ouvido, né, pelo rei Agripa. Então eu vejo aqui que Festo, ele concede, né, o rei, porque o rei manifestou esse desejo de ouvir Paulo, né, de ver o que ele tinha para dizer, e Festo, ele concede então esse desejo, né, essa solicitação do rei, e Paulo, ele é levado, né, diante do rei para ser ouvido com muita pompa, com muita honra, não por causa de Paulo, mas devido aos convidados, né, que ali estariam governadores, líderes, pessoas destacadas da época. E aí, novamente, o apóstolo Paulo, ele vai ter a oportunidade de falar a respeito da sua defesa, né, acerca da fé. Então, eu vejo aí, assim, uma situação muito importante, onde o apóstolo Paulo, ele é colocado diante de pessoas de autoridade, pessoas renomadas, né? Os governadores, os líderes, né, da época, os políticos da época. Então, Paulo, mesmo numa situação assim de estar preso, as atenções estão voltadas para Paulo, para aquilo que ele carregava, para aquilo que ele tinha para falar. Né? Então havia assim uma movimentação, uma agitação, não só no mundo natural, mas no mundo espiritual, né, acerca dessas coisas. E essas são as minhas principais considerações acerca de Atos 25, os principais pontos que eu vejo aqui. E no próximo vídeo nós vamos estar falando, na próxima oportunidade, de Atos 26. Tá bom, gente? Essas são as minhas considerações. Espero contribuir de alguma maneira na leitura de vocês acerca de Atos 25. Um abraço a todos vocês.